tem se empenhado para que possa ser realizado esse momento tão extraordinário. Que Deus abençoe a pastora Beatriz, que ministrou ontem, né? Que Deus abençoe, que Deus continue usando com muita autoridade, assim também com a sua casa, a sua família. Pastor, que Deus abençoe todo o Senhor. Deus abençoe aqui também pastor Walter, pastora Juliana. Eu sempre digo isso, eles são indubitavelmente fenomenológicos. Vocês concordam com isso? Eu vou melhorar, eles são top da galáxia. Eu vou melhorar, eles são fora da caixinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. A satisfação aí de estar somando com o reino aqui. Me faço acompanhar da minha esposa Fabiola. Passei ela pelo meu nome. E até hoje Satanás nenhum tentou tirar ela de mim e não vai conseguir. Você trouxe a Bíblia? Abra comigo no livro do Gênesis. Pastor Gel, toda a banda, que Deus abençoe vocês. Deixa Deus te usar aí. Gênesis, capítulo de número 13. Capítulo 14, melhor dizendo, no verso de número 13. Após a leitura, quando você se assentar, você permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Se você tiver aí papel e caneta, é muito interessante que você anote algumas coisas. Já é comprovado pela psicologia ou pela neurociência que o seu cérebro não tem capacidade suficiente de armazenar aquilo que você ouve, mas o seu cérebro, ele registra tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você anota. Eu sempre digo isso, principalmente quando eu estou mencionando que Deus ama a escrita. Eu disse que Deus ama o quê? A escrita. Não é à toa que Deus escreveu tábuas e deu para Moisés e disse: essas são as minhas leis. Moisés quebrou as tábuas, porque quem escreveu foi Deus, não foi Moisés. Moisés quebrou as tábuas no momento de ira, vendo o bezerro de ouro sendo feito. Então Moisés volta no culto do monte e Deus diz: Moisés, a primeira tábua eu escrevi, você não valorizou. Então agora quem vai escrever é você. Porque se a tábua for quebrada, primeiro vai estar. Se a tábua for quebrada, pelo menos está registrado na mente, porque tudo que você escreve você não esquece. Então, se quiser anotar alguma coisa, anota. Gênesis 14, verso 13. Nós vamos ler até a parte A. Eu não sei qual é a versão que você está utilizando. Eu estou utilizando a CF, Almeida Corrigida Fiel. Está escrito assim, 14 e 13. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Na sua Bíblia está escrito assim? Sim? Então vou ler mais uma vez. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Você pode repetir essa leitura do 3 comigo? 1, 2, 3. Diga, então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Mais uma vez para ficar bonito. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Assentai-vos, glorificando o nome do Senhor. Antes de iniciar esse período de ministração, eu quero lhe falar que eu não vim aqui desconstruir nada daquilo que você já aprendeu. Pelo contrário, eu vim somar com todo o conhecimento que você já tem ou você já recebeu. Então não se espante se algo soar como novo para você. Na verdade não é novidade, é apenas algo que talvez você não conhecia, mas a partir de hoje Deus quer iluminar a sua mente para que você possa alcançar níveis além do que você já viveu. Observe que nós lemos um versículo que diz: então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Diga, o hebreu. A pergunta que eu lhe faço logo pela manhã: tem alguém aqui que é hebreu? Tem alguém? Olha, alguém já levantou as mãos ali. Mais um. Sabe o que significa
hebreu. Hebreu, se você olhar no dicionário Strong, hebreu significa aquele que cruza as águas. Hebreu significa o quê? Aquele que cruza as águas. Hebreu não é apenas um descendente de Éber, como todos pensam. Até porque existem povos que são descendentes de Éberes, mas não são chamados de hebreus. Hebreu é todo aquele que um dia cruzou as águas. Nessa manhã eu quero falar de dois tipos de pessoas que estão aqui: aqueles que já cruzaram as águas e aqueles que ainda vão cruzar as águas. Só quem já cruzou as águas aqui, levanta a mão. Agora, quantos aqui às 14 horas vão cruzar as águas? Levanta a mão. Olha, tem alguém que vai cruzar as águas ali. Eu vou melhorar. Só quem é batizado, levanta a mão. E só quem ainda vai batizar, levanta as mãos. Olha aí, melhorou. Então hoje eu quero falar aqui para amanhã para dois tipos de pessoas: os que já cruzaram as águas e os que ainda vão cruzar as águas. Todo aquele que cruza as águas, todo aquele que traspassa pelas águas, todo aquele que vem das águas é conhecido como hebreu. É conhecido como hebreu. Perceba que nós lemos um texto onde alguém vai dizer: está vindo aí o Abrão. Que Abrão é esse? O hebreu, o Abraão que cruzou as águas, o Abraão que cruzou o rio, o Abraão que veio das águas. Pergunta por quê? Se você observar lá na primeira carta de João, você vai encontrar algo extraordinário escrito lá. Pastor, e o que é que está escrito lá na carta de João? Mas está escrito assim, me permita dar o versículo exato para você anotar. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7 e 8, vai dizer: três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas três são que testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito. Deixa eu ver se você está comigo. Três é o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, o Verbo e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas três é o que testifica na terra. Diga: o sangue, a água e o Espírito. Então observa que todas as vezes que você passa pelas águas, você está fazendo uma aliança. Você está fazendo uma aliança. Pastor, e por que eu preciso passar pelas águas? E talvez você já passou pelas águas e você não sabe o benefício de ter feito uma aliança em águas. A primeira coisa que eu quero que você saiba: que todo aquele que passa pelas águas tem o direito de acessar um novo nível. Todo aquele que passa pelas águas tem o direito de tomar posse de um novo território. Eu vou repetir: todo aquele que passa pelas águas tem o direito de tomar posse de um novo território. É por isso que, espiritualmente falando, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, para entrar no reino é necessário nascer de novo. Nascer como? Da água e do Espírito. Porque você não consegue ter acesso a um novo nível, a um novo território, a um novo ambiente, sem antes ter feito uma aliança. Observe que Deus tem promessa na vida de Abraão. De Ur dos Caldeus, Deus quer levar ele para uma terra que manda leite e mel, uma terra chamada Canaã, uma terra chamada... Só que para Abraão não conseguir ter acesso a essa nova terra, esse novo território, esse novo nível, esse novo ambiente, ele precisa fazer uma aliança, que é passar pelas águas. Pastor, me prova isso. Deixa eu te provar. Eu poderia falar aqui sobre a aliança pelas águas entre Adão e Eva, quando eles saem do jardim e tomam posse da terra. Mas eu não tenho tempo suficiente. Mas deixa eu te explicar isso daqui. Se você observar lá na primeira carta de Pedro, no versículo 3, se você ler no capítulo 3, versículo 20, você vai observar, está escrito assim: nos dias de Noé. Nos dias de quem? Noé. Uma aliança foi feita pelas águas, pela qual se salvaram 8 almas. E digo isto por figura do batismo. Você consegue entender que Noé, como sacerdote da sua arca, ele conseguiu fazer a sua família traspassar pelas águas? E é por isso que todos pereceram, mas só Noé e a sua casa teve acesso a uma nova terra, a terra que Deus restaurou, a terra que Deus reconstruiu. Porque você nunca vai ter acesso a um novo ambiente se você não entender o que é aliança com água e não tomar posse dessa identidade
identidade que você adquire na nova aliança. Pastor, ainda não entendi, então pega isso aqui para você anotar. Deus tem um povo no Egito. Deus precisa tirar o povo do Egito e levar para uma terra prometida, sim ou não? Sim. Só que para o povo sair do Egito e tomar acesso e tomar posse de um novo território e ter acesso a novos ambientes, eles precisam cruzar as águas. Como que mais de 2.000 pessoas vão cruzar as águas? Primeiro, pelo mar. Primeiro, pelo mar. Eles entram de um lado e saem do outro lado, eles cruzam. Só que talvez você possa pensar assim, mas pastor Otávio, durante 40 anos, uma geração do deserto morreu e a outra geração nasceu. E no deserto não tinha água. Tudo que tinha uma pedra que jorrava água e mal dava para eles beber. E se eu te falar que quando as nuvens estavam carregadas de chuvas, Moisés pegava o povo e levava no topo da montanha, e no meio da nuvem Moisés pegava o povo e batizava na nuvem? Você acredita nisso? Pastor, eu não acredito. Então anota para você ler na sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Olha o que está escrito, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Você já percebeu que geralmente depois que a gente participa do batismo, geralmente a gente também participa de um alimento chamado o quê? Ceia. Chamado o quê? Não está escrito que todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Sabe o que Moisés estava dizendo? Vocês só podem tomar posse daquela terra se primeiro vocês cruzarem as águas. Moisés, mas o mar já passou e aqui no deserto não tem água. Olha como está carregado de chuva aquelas nuvens. Vamos subir aqui na montanha, eu vou traspassar vocês pelas águas, porque uma aliança feita em águas te dá acesso a novos níveis. Uma aliança feita em águas te dá acesso a novos territórios. Levanta o dedo de profeta se você pode ir, se já passou pelas águas. Se prepare para o próximo nível. Mas se ainda não passou pelas águas, é tempo de fazer uma aliança. É tempo de fazer uma aliança que vai te dar credibilidade para te dar acesso a novos níveis. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 24. Capítulo 24. Deixa eu ver se você compreendeu até aqui. Hebreu significa aquele que cruza as águas. Abraão sai de Ur dos Caldeus, mas para ele chegar em Canaã ele precisa fazer uma aliança em águas, porque entre Ur dos Caldeus e Canaã existe um território chamado Harã. Existe um território chamado Harã, e Harã é lugar de rios. Então para Abraão sair daqui e ir para lá, ele precisa passar pelo rio. Passar pelo rio. Pega isso daqui. Josué 24, versículo 2, encontrou aí? Está escrito assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de quem? E pai de Naor, e serviram outros? Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei Isaque. Segura aqui. Olha o que Josué está falando. Do outro lado do rio estava Abraão, o seu pai, a sua família. E eles serviam outros deuses. Aqui está falando de um espírito de idolatria. Não somente de um espírito de idolatria, mas alguém que está habituado com a idolatria é alguém que está totalmente envolvido no pecado, sim ou não? Então olha o que o texto está dizendo. Antes do rio, eles estão envolvidos com idolatria, envolvidos com pecado, sim ou não? Só que o texto diz: mas eu, Senhor, tirei Abraão do outro lado do rio, fiz ele cruzar as águas, para que tome posse de Canaã, para que a semente seja multiplicada
separada e para que ele tome posse de Isaac, o filho da promessa. Pastor, o que isso significa? Você consegue compreender que antes das águas Abraão era um, depois que ele cruza as águas ele se torna outro? Antes das águas ele serve a deuses estranhos, depois da aliança em água ele só serve a um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Antes das águas a vida era pecaminosa, depois das águas a vida é de arrependimento. Posso liberar essa palavra para você? Se você passou pelas águas, mas a sua vida não foi transformada, sinto muito, você apenas mergulhou. Mas se você passou pelas águas e diz: agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu sirvo somente um Deus, a minha vida é para Ele, eu quero viver para Ele, se prepare, porque você se qualifica para viver o que ninguém viveu e tomar posse do que ninguém tomou. Deixa eu fazer uma aplicação espiritual aqui. Antes do rio, ele estava vestido de idolatria. Depois do rio, agora está vestido de santidade. Sabe o que Deus está dizendo? Quando traspassa pelas águas, as águas têm poder para purificar, tirar a roupa do velho homem, colocar a roupa do novo homem. Segura na mão de alguém aí, levanta a mão dessa pessoa e diz: uma aliança em águas não é apenas um mergulho, é Deus dizendo: eu estou te purificando, estou te dando acesso para você ter um novo nível, uma nova experiência. Antes das águas, Abraão tinha acesso a deuses com D minúsculo, deuses da terra. Eu disse deuses da terra. Mas depois das águas, Abraão tem acesso ao Deus com D maiúsculo, Deus dos. Posso liberar? Antes de cruzar as águas, ele só tem contato com aquilo que é da terra. Depois que ele cruzou as águas, então ele passa a ter contato com aquilo que é. É por isso que João vai dizer lá que 3 é o que testifica no céu: a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito. E 3 é o que testifica na terra: o sangue, a água e o Espírito. É por isso que ele também disse no Evangelho, Jesus disse que ninguém pode entrar ou ver o reino se antes não nascer da água e do Espírito. Pastor, mas eu sou batizado, no que isso vai me edificar se eu já fui batizado? Segura aí 3 lições para você anotar. Primeira lição: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Diga: terra de Canaã. Pergunta: o que isso significa? Abraão, antes do rio, você só conhece Ur dos caldeus e você só conhece Harã. Mas depois do rio, se prepare para conhecer uma nova terra. Pastor, ainda não entendi, vai entender agora. A primeira autoridade que está na vida de alguém que já fez aliança em água é essa: a autoridade de tomar posse de novos territórios. Eu vou liberar de novo: a autoridade de tomar posse de novos territórios. Pastor, eu não compreendi, vai compreender agora. Talvez você já está cansado do ambiente que você vive, com a vida que você leva, mas você ainda não entendeu que sobre você tem uma autoridade. Qual é a autoridade? Aonde colocar a planta do seu pé será abençoado. É por isso que Deus vai dizer para Abraão assim: Abraão, tu serás uma bênção. Mas em momento algum disse que Canaã seria a bênção. Em momento algum Deus disse que aquela terra seria uma bênção. O que Deus disse: Abraão, tu serás uma bênção. Pergunta por quê? Porque a bênção nunca esteve em lugares. A bênção sempre esteve sobre pessoas. Até porque, se você estudar um pouquinho, você vai perceber que Canaã era amaldiçoada. Canaã era o quê? É só você se lembrar que Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Quando Noé ficou embriagado, Cã viu a nudez, saiu fofocando. Eu não sei se tem algum fofoqueiro aqui, mas recebe. Saiu fofocando, falando da nudez do pai. Noé, então, ele decide amaldiçoar a descendência de Cã. Canaã era filho de Cã, neto de Noé. Ficou amaldiçoado. Canaã, naquela região, se tornou uma região debaixo de uma palavra de maldição. Então é por isso que Deus vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que eu lhe mostrar.
Deus diz: eu vou te mostrar quando você pisar lá, mas eu não vou te mostrar antes. Pergunta por quê? Porque se eu te mostrar antes que é Canaã, uma terra debaixo de maldição, você não vai querer? Seja sincero, se Deus falar para você: vai naquela terra de maldição e mora lá, você tem coragem? Não. Então Deus diz assim: eu só vou te mostrar quando você pisar lá, mas tu serás uma. Pergunta: o que isso significa? O lugar estava debaixo de uma palavra de maldição, mas Abraão estava debaixo de uma palavra de bênção. Aí Deus diz assim: quando você pisar lá, Abraão, não se preocupe, porque a maldição será quebrada, a bênção está em você, vai invadir aquele lugar, e aquela terra será chamada terra que manda leite e mel. Antes de Abraão chegar lá, a terra não mandava leite e mel. Quando Abraão pisou o pé, a terra começou a produzir, a terra começou a mandar leite e mel. Posso ser profeta? Então levanta o dedo de profeta, aponta para alguém e diz: através de você, através de uma aliança com Deus, aonde você colocar a planta do teu pé, se tiver maldição, a maldição será quebrada, porque a bênção que está sobre você vai alcançar a tua casa, vai alcançar os ambientes que você pisa, vai alcançar a tua família. Tem alguém para celebrar Jesus essa manhã? Te alcançarão, a Bíblia não mentiu. Pergunta por quê? Porque não é você que alcança a bênção, é a bênção de Deus que alcança. Não é você que vai em busca da bênção, é a bênção de Deus que vai em busca de você. Pastor, o que significa? Você pode ter pisado aqui, mas se esse lugar está debaixo de um decreto de maldição, é por pouco tempo, porque a bênção que vai te alcançar já está chegando, ó. Já está chegando, já está chegando, já está chegando. Posso ser profeta? É o último dia que a sua casa talvez esteja debaixo de um decreto de maldição, porque depois de segundo, quando você pisar lá, as bênçãos do Senhor te alcançarão, as bênçãos do Senhor te alcançarão, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Trazendo para a visão da nova aliança, todos aqueles que cruzaram as águas, fizeram aliança em águas, estão em Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, quando você tem aliança em águas, quando você se torna um hebreu, isso te dá autoridade para você tomar posse de novos territórios. Isso aqui é profético. Eu já posso ver que Deus vai pegar pessoas aqui e vai levar para nações. Deus vai te usar em terras estrangeiras. Se prepare, porque a família Refúgio não vai ficar só em Socorro. A família Refúgio vai tomar posse de novos territórios. Eu já posso sentir a trombeta tocando na cidade de Pinhalzinho. Eu já posso sentir a trombeta soando na cidade de Serra Negra. Eu já posso sentir que o Monte Sião já está sendo preparado. Porque aonde tem alguém que tem aliança, vai estar preparado para assumir novos territórios. A primeira coisa, você tem autoridade para tomar posse de novos? Mas olha a segunda coisa: porém eu fiz Abraão vosso pai, porém eu tomei Abraão vosso pai da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente. Diga: multiplicação. Pastor, o que isso significa? Olha o que Deus estava dizendo. Antes do rio era Abraão e Sarai, sua esposa. Depois do rio, Abraão se relaciona com Sarai, o ventre dela se abre, Abraão começa a se tornar pai de mundo. Antes do rio era só ele e Sarai. Depois do rio houve um poder de multiplicar. Posso ser profeta? Quando você entende que é ter aliança com água, você não tem autoridade somente para tomar posse de territórios. Deus também te dá autoridade para multiplicar tudo que está na palma das suas mãos. Eu vou melhorar isso. Talvez você iniciou 2023 num ano de escassez. Talvez você pensou que esse ano seria uma bênção, mas parece que a escassez tomou conta. Tomou conta porque você ainda não sabia o tamanho da autoridade que está sobre a tua cabeça. Se você é alguém que já fez alianças, se você é alguém que já cruzou pelas águas, se você é alguém que já está em Cristo Jesus, não se preocupe. Aonde colocar a palma da tua mão, haverá crescimento, haverá multiplicação. Eu
batizado por João Batista, quando ele passa pelas águas, eu disse quando ele passa pelas águas, primeiro o Espírito desce como pomba sobre ele. E Deus diz: esse é o meu filho em que eu me comprazo. Depois dali, Jesus já começou a multiplicar. Pergunta como? Primeiro era só ele, agora ele já tem 12 discípulos. Dos 12 discípulos, agora ele tem mais 70 condiscípulos. Dos 70, agora ele já tem uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pergunta por quê? Porque quando você faz uma aliança genuína com Deus, aonde você pisa, além de ter autoridade para você tomar posse, por onde você passa, você vai multiplicando aquilo que você tem. Deus te trouxe aqui nessa manhã só para dizer isso. Não pense que 2023 vai terminar da mesma maneira que começou. Sobre você tem uma autoridade de multiplicação. Pastor, o que isso significa? É simples. Pode ter somente 5 pães e 2 peixinhos na tua mão, mas se você acredita, vai alimentar muita gente. Pastor, ainda não entendi, não entenda. Talvez você é um empresário, um investidor, um empreendedor. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Vai multiplicar o quadro de funcionários, vai multiplicar o quadro de fornecedores, vai multiplicar as conexões, o network vai multiplicar. Eu estou profetizando na tua vida. Talvez você diz: pastor, eu sou o líder. Se prepare porque a tua equipe vai crescer. Pastor, eu pastoreio o rebanho. Se prepare porque aquele ambiente vai ser pequeno. Há um poder de multiplicação sobre a sua vida. Deus vai multiplicar. Abraão pisa em Canaã. Quando ele pisa em Canaã, é só ele e sua família. Mas de repente começou a multiplicar. Deixa eu liberar isso. O importante não é como você começa. Abraão começou com pouco, mas na proporção dos dias, o pouco foi. Tem gente que pensa que cruzar as águas, fazer uma aliança em águas, passar pelo batismo é apenas um ritual. O texto não mente quando diz que o que testifica na terra é o sangue, a água e o Espírito. Não mente. Você não tem noção do poder que tem a água. Hoje eu não tenho tempo suficiente para falar sobre os segredos, os 7 segredos da água. Tanto é que você não vê ninguém criando a água na Bíblia. Não vê. Se você achar alguém criando a água na Bíblia, você me fala, que eu deixo de ser pastor. Mas você não acha ninguém criando a água na Bíblia. É um mistério. Então a primeira lição: se você tem aliança genuína com Deus, aonde você pisa, você tem autoridade para tomar posse. Segunda lição: se você tem uma aliança genuína, a escassez não pode morar na sua vida, porque aonde você toca pode multiplicar. Terceira e última lição: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, fiz andar sobre toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Deu quem? Isaque. Deu quem? Isaque. Sabe quem é Isaque? O filho da promessa. Sabe o que o texto está dizendo? Antes da aliança, Abraão não tinha o filho da promessa, mas ele tinha a promessa. Depois da aliança, Abraão não tem somente a promessa, ele tem o cumprimento da promessa. Pergunta: o que isso significa? Quando você tem aliança, é 3 autoridades que repousam sobre a tua cabeça. Primeiro, aonde você colocar o pé, você toma posse. Segundo, aonde você tocar, multiplica. E terceiro, as promessas que foram feitas, você dá legalidade para a promessa começar a ser realizadas e cumpridas na tua vida. Eu não sei debaixo de qual promessa que você já está caminhando há tanto tempo. Abraão caminhou 25 anos debaixo de uma promessa. Mas eu quero dar um recado para você que já é um hebreu e para você que vai se tornar um hebreu. Para você que já cruzou as águas e para você que ainda vai cruzar as águas. O decreto do céu para a tua vida é: não se preocupe, você vai ter acesso